Eu e as pessoas da minha geração tínhamos muita inveja dos americanos e dos europeus ocidentais. Hoje eu sinto muita inveja dos argentinos. Meu nome é Eduardo Simões e esse é o nosso canal. Bom, cada um gasta seu dinheiro como bem quiser. Cada um é dono daquilo que é seu, do seu patrimônio, da sua renda. Faça-o como quiser. Entretanto, no caso muito espalhafatoso dos jogadores da seleção brasileira que foram comer um churrasco à base de carne envolvida em ouro, folheada a ouro, né? E isso aí, com muita razão, pegou muito mal nas redes sociais e está repercutindo muito. A causa disso é que eles não estão lá em causa própria, eles não foram para lá defender seu nome, seus contratos de forma voluntária, pessoal. Eles estão lá representando o nosso povo, estão lá representando a nossa nação num esporte em que os brasileiros, graças a Deus, sempre foram muito bem representados. Um esporte que empolgou o nosso país desde o começo, que é o grande esporte nacional, a grande causa nacional, eu diria até, né, que a cada 4 anos se manifesta e a cada 4 anos nós temos a esperança de que nós vamos resgatar os melhores tempos do nosso futebol, dos nossos craques, das nossas grandes revelações que o Brasil já teve e ainda tem, aqui e acolá ainda aparece, né, uma outra grande revelação. Então, e é justamente esse amor ao futebol, né, essa mitologia toda que existe em torno do futebol, né, que faz com que os estádios fiquem cheios, que os clubes se enriqueçam, que gerem muita renda, que essa renda, uma boa parte dela seja transformada em salários e tire muitos garotos pobres da vida inviável, da vida pobre, às vezes que estão, do ambiente de violência, de incompreensão, de preconceito também, né? E faça com que esses rapazes possam realizar os maiores sonhos de suas vidas e até mais do que eles imaginaram no início. Que legal você se sentir também vitorioso, né? Você crescendo, superando as dificuldades e crescendo, né? Então, essa missão exige um retorno da parte dos jogadores, não só no seu futebol, mas também no seu comportamento, na forma de respeito. Respeito a essas pessoas que se sacrificam por horas a fios dentro de ônibus superlotados, correndo o risco de sofrerem agressões agora, né? E até de serem mortos em briga de torcida e tudo mais. E que se sacrificam lá um pedacinho do seu saláriozinho, corta aqui, corta lá, para poder assistir o time do coração, às vezes até no outro estado, com sacrifício e tudo, como eu já disse. E é essa gente pobre, humilde, que fazendo esse sacrifício, né? Que sustenta em grande parte os bons salários que temos no nosso futebol e dão a esses jovens que estão em carreira ascendente a possibilidade de posterior ganhar muito mais, ficarem famosos e com isso, quiçá até, né, fazer algum bem pelo seu país, né? Mas, como eu disse a vocês, isso não foi isso que a gente percebeu nessa questão do churrasco folheado a ouro, né? Que até se justificaria, eu acho, de uma certa forma, se o ouro mostrasse ser um componente, um elemento medicinal que melhorasse o desempenho deles. Então que pagassem 10 vezes mais, tá? O bife lá parece que era 3.500, o principal bife lá deles folheado a ouro, que pague 35 mil para jogar melhor, para ficar mais solto, para ficar mais flexível. Eu não sei, qualquer coisa. Mas não existe, né? A única vantagem disso é que provavelmente seu cocô vai ser um pouco mais amarelo, o cocô desses caras vai ser um pouco mais amarelo, né? Então, a única conclusão que a gente pode tirar disso é que foi só para ostentação. Foi pura ostentação. Foi uma forma até de dizer: eu não tenho nada a ver com essa torcida, com esses pobres que estão aí nos ginásios, nos estádios e tudo torcendo por nós, fazendo essas bandeiras. Vocês estão aí nas arquibancadas, mas eu estou aqui dentro do futebol e fora daqui a gente também não vai ter contato. Vocês vão ficar lá nos bares e restaurantes da vida e eu vou ficar aqui nesse
restaurante exclusivo, onde a comida vem folhada a ouro. E a gente entende, eu entendo um pouco uma impressão muito ruim que me ficou dessas experiências na Copa, e que mostra a decadência da nação brasileira, o descuido com os símbolos, né, capturados, às vezes, aqui e acolá por algum líder populista, apenas com função utilitária, como acontece agora. E, por exemplo, eu queria comparar o que eu percebi na Copa de 82, com aquela famosa seleção do Tele Santana, maravilhosa, seleção maravilhosa, que deixou de ir para a final por causa de um erro de última hora de um jogador que virou o jogo contra a Itália, quando o Brasil tinha tudo para ganhar aquele jogo. Pareceu de novo o Maracanã de 1950 e o Rossi foi lá e fez o gol que nos tirou da Copa, né, nos últimos minutos. E eu estava em Fortaleza nessa época e a gente voltou para casa, meus pais, meus irmãos, voltamos para casa no carro do meu pai, e a cidade estava deserta, totalmente deserta. Parecia Fortaleza tinha se tornado uma cidade fantasma. Olha que Fortaleza nessa época já tinha mais de 1 milhão de habitantes e tudo. E a gente percorrendo aquelas avenidas e não via pouquíssimos carros andando, passando para lá e para cá, nenhuma pessoa nas calçadas. E aí, alguns anos depois, já em 2014, né, eu estive novamente no Ceará e lá com minha esposa nós fomos assistir a famosa partida contra a Alemanha num condomínio fechado e num telão gigantesco assim de vários metros de comprimento, de altura, uma coisa parece quase um cinema, né? E foram 7-0, 7-0 assim. Eu e minha esposa, que são de uma geração mais antiga, ficamos assim arrasados. Nós realmente ficamos arrasados, porque, como eu disse, é um símbolo, é uma representação de uma realidade que ultrapassa meramente o campo de futebol, o gramado, a bola. Não, é uma coisa nacional. Só quem se olha ou se vê nacionalmente percebe isso. Quem já perdeu essa sensibilidade, é só mais um jogo de futebol, mais uma vitória, mais uma derrota. E foi o que aconteceu. As pessoas que estavam lá continuaram bebendo, brincando. Eles tinham contratado um grupo de pagode, o grupo começou a tocar lá, o grupo foi contratado, foi para já tá pago, então vamos dançar pagode. E nós saímos, deixamos o condomínio para vir para casa, em meio ao som do pagode correndo, as senhoras e rapazes lá dançando, tudo na maior, como se nada tivesse acontecido. Pegamos as ruas para vir para nossa casa, o apartamento de minha irmã, e nas ruas a gente vê já algumas pessoas chegando para os bares para beber, alguns carros encostando. Tava começando quase vida normal. Provavelmente o pessoal na rua não estava cheio lotado, porque o pessoal estava começando a sair de casa para ir para o seu programinha da noite e tudo mais. A partida aconteceu à tarde. Então estava tudo voltando ao normal. E o quanto aquilo me chocou, o quanto aquilo, meu Deus do céu. A seleção acaba de sofrer uma humilhação colossal, a nossa seleção de futebol. Mas aí a gente observa o seguinte, que aquela união bonita que houve em 1970, na Copa de 70 e nas Copas que se seguiram até o início dos anos 80, né, isso foi se acabando à medida que os interesses econômicos, empresariais foram entrando, né? Aí começou a aparecer o João Avelange da vida, né, o Ricardo Teixeira, que inclusive era genro do Avelange, tá? E essa turma começou a modificar o futebol. De repente começou a apartar o futebol do povo. O futebol não era mais a alegria do povo, era a alegria de algumas pessoas que estavam ficando muito ricas com ele. Que, inclusive uma boa parte delas nem era jogador, né? Eram os empresários ali que por trás iam movendo os seus cordões e iam faturando em cima da habilidade desses jogadores, dessa gente, desses rapazes que ainda eram do povo, ainda eram pobres e ainda se comportavam como gente do povo. Mas aos poucos isso foi se acabando, se foi rompendo, né? O futebol se tornou um grande negócio. Antigamente os grandes craques se faziam aqui, permaneciam aqui, continuavam aqui sendo referências. Agora não mais, eles vão para o exterior, lá levam outra vida, vivem, se encontram com outras pessoas, compram e vendem uma outra moeda, fazem enfim, toda a sua vida. Eles eu diria até que muitos deles até se renacionalizam, né?
E de uma maneira geral, que a gente percebe também que boa parte deles agora tem muito essa coisa de cortar o laço com o passado. Né? Um deles quer, a primeira coisa deles é se afastar cada vez mais do seu povo, do seu bairro, daquele bairro pobre, operário, pobrezinho, ali na periferia, e levar uma vida de milionário, fazer questão que agora está muito bem de vida, milionário, etc, etc. Mas ao fazer isso, ele também se afasta do povo que o criou. Foi este povo que possibilitou a ele tudo. E isso é, na melhor das hipóteses, uma ingratidão com essa gente que propiciou condições para ele ter essa carreira vitoriosa. E o resultado final é esse aí, quando muitos não voltam piorados, né? Em situação pior ainda, porque lá fora eles não são aceitos, eles são aceitos apenas enquanto estão rendendo bem o seu futebol. Depois que eles param de render futebol, se tornam um cidadão comum, a grande maioria tem que voltar porque lá eles não são bem vistos, não são aceitos. Até seja por conta da cor da sua pele, seja por conta dos seus péssimos hábitos. Como aconteceu, por exemplo, com o Robinho, que está aqui agora no Brasil, condenado lá na Itália, ele não pode sair do Brasil, porque se sair do Brasil corre o risco da Polícia Internacional, a Interpol, mandar ele de volta para a Itália para ser preso e cumprir a pena que foi dada a ele lá na Itália. Quer dizer, até essas situações desse tipo estão começando a aparecer. Né? E aí a gente. Ainda eu queria fazer uma comparação dessa postura dos jogadores brasileiros é, com a postura dos jogadores argentinos, diz assim, e justificar a grande inveja que eu tenho hoje deles, porque a gente viu a Argentina depois de uma vitória sofrida, um time que é claro, é muito menos hábil que o nosso, é muito menos valioso que o nosso, mas que conseguiu com muita garra, com muito empenho, com muita dedicação e ajuda da sua torcida lá, uma vitória brilhante. Eles conseguiram uma vitória brilhante. A gente viu depois esses jogadores todos juntos dançando e cantando as músicas da torcida. Esse foi a comemoração dos argentinos por essa grande vitória. Os brasileiros, depois de uma derrota, eu não vou dizer completamente vexatória, mas injustificada para Camarões, que o nosso time estava melhor, não conseguiu fazer gol e acabou levando gol no final. Depois de uma derrota injustificada para Camarões, vai comer churrasco folhado a ouro. É. Quem nos dera ser eles amanhã, né? Nesse atual momento. Bom, mas aí também quero fazer minha homenagem ao empenho e à garra e ao amor dos jogadores uruguaios que tentaram, realmente não conseguiram, mas deram o máximo. Percebe que eles deram o máximo de si. Eles sentiram muito aquela derrota, a exclusão do Uruguai. E só me resta agora torcer por uma coisa, né? Já que os nossos jogadores já comeram e cagaram o ouro deles, que eles agora tragam o nosso, né? Estamos esperando a taça da Copa. Muito obrigado.